agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 15 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Tamires Sampaio, advogada e secretária adjunta de Segurança Pública em Diadema, na Grande São Paulo. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível e do tempo, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Tamires, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco. Boa noite, Breno. Boa noite a todas, todos e todas que estão acompanhando aqui esse programa. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer dialogar com você, falar sobre antirracismo, sobre bem viver, sobre segurança pública. Eu gostei da provocação que vocês fizeram na chamada, né? Diadema, a cidade mais violenta do país, será? Já foi há muito tempo, né? No final da década de 90, e hoje a realidade já mudou bastante. A primeira pergunta aqui é sempre um pouco indelicada. Quando você nasceu e onde? Não, isso é tranquilo. Nasci dia 13 de novembro de 1993, em São Paulo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci na Santa Casa, no centro. Você foi a primeira presidenta negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, uma das mais conservadoras do país. Qual foi a tua trajetória do berço até essa posição inusitada em uma instituição tão conhecida, ao menos no passado, por abrigar setores da elite e setores de ultradireita? Olha, Breno, eu sou filha de uma mulher do movimento negro, uma militante do movimento negro, em especial do movimento de mulheres negras. Então, eu cresci junto com a minha mãe em atividades de mulheres negras, movimento, manifestação, em seminário, e entendendo a importância de ser uma agente política, né, de transformação social de alguma forma. Quando eu era adolescente, uns 11, 12 anos, eu decidi fazer direito porque eu queria, de alguma forma, contribuir, assim, né, a mudar. Acho que nessa idade, a gente na escola, estuda a vida inteira escola pública. Em escola pública. Uhum. Escola pública, estudei a vida inteira escola pública, na Zona Leste. Quis fazer o direito porque eu achava que o direito era uma forma de conseguir contribuir, assim, a melhorar essa sociedade que a gente vivia. E eu decidi entrar no direito para ser do Ministério Público, né? O que é uma coisa que hoje eu já penso completamente diferente, porque eu achava que o Ministério Público era o espaço de defesa da sociedade, assim, né? Então eu vou ser promotora de justiça porque eu quero ajudar a sociedade. E aí, assim, passei o colegial, consegui no terceiro ano do colégio uma bolsa num cursinho, fiz cursinho e o colégio no terceiro ano, prestei o Enem, consegui uma bolsa pelo ProUni de 100% no Mackenzie, 2011. Eu, quando decidi fazer direito, eu sempre pensava assim, minha mãe, como ela sempre me incentivou, eu sempre fiquei, vou fazer direito numa das melhores universidades aqui da cidade, ou na USP, ou na PUC, ou no Mackenzie. E eu prestei o vestibular das três,
Na PUC, eu cheguei a passar, eu estava na dúvida entre filosofia e direito, passei em filosofia na PUC, não consegui passar na FUVEST e passei em direito no Mackenzie, pelo ProUni. E aí fui para o Mackenzie. E já na primeira semana, assim, já foi um choque de realidade, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, então eu estou acostumada a ter uma sala de aula com 50 alunos, mas todos jovens periféricos como eu. Lá no Mackenzie era uma sala com 80 e só 3 alunos negros, né? Então, aí você já tem um choque, você fica se perguntando qual que é o seu lugar aqui. Será que eu devia estar estudando? Né? Porque na sala de aula são 3 alunos num espaço de 80. Entre os professores, eu só fui ter aula com uma professora negra no último ano da faculdade, no último semestre da faculdade. O Silvio Almeida hoje dá aula lá, o professor Adilson hoje dá uma aula lá, mas na época em que eu estudava, eles não davam aula ainda. E durante a graduação, como eu estava em dúvida sobre filosofia ou direito, eu fiquei muito amiga de um professor de filosofia do direito, de ética. E esse professor, ele criou um grupo de pesquisa sobre teoria crítica do direito. E desse grupo de pesquisa, ele acabou, de certa forma, juntando todos os estudantes de esquerda do direito do Mackenzie. A gente resolveu fazer um coletivo chamado Frente Perspectiva, um coletivo para discutir o combate às opressões nas universidades, o combate ao racismo, o machismo, a presença dos negros ali na sala de aula. E aí, esse coletivo, em 2014, decidiu disputar a eleição do centro acadêmico e nessa chapa acharam que era importante ter essa representatividade de uma mulher negra prounista ser a presidente. A nossa chapa era uma chapa bem diversa, eram 7 diretores, dos 7 diretores, 4 eram mulheres, e tinha essa diversidade grande assim. A gente disputou com mais 2 outras chapas, uma de direita mesmo, da juventude do PSDB, que é organizada lá no Mackenzie, e com uma galera que era assim, não sou nem de esquerda nem de direita, sou mackenzista, né, um centrão aí, vamos dizer. E ganhamos a eleição. Até hoje eu fico me perguntando como isso aconteceu, sabe, Breno? Porque aquela era uma época em que a gente estava bem... 2014, foi setembro de 2014... A Dilma e o Aécio, né, estavam nessa polarização, assim, das eleições já, do PSDB e o PT. Tudo bem que hoje, né, a gente está num cenário que lá atrás você acha que é uma maravilha, né, olhando agora. Mas mesmo assim, a gente chegou nessas elas dizendo assim, a nossa chapa era Catarse, né, e a gente falava que queria... Esse era o nome da chapa, Catarse. Catarse, porque a gente queria fazer uma catarse no movimento estudantil do Mackenzie, né, como a gente estudou, fazia parte do grupo de pesquisa sobre teoria crítica, tinha uma galera que estudava Gramsci, e aí, desse termo do Gramsci sobre transformação, né, a gente falava assim que queria que o movimento estudantil do Mackenzie saísse das discussões de corredor pequenas e passasse a ter uma discussão ético-política, assim, né, então falar sobre a sociedade, sobre o nosso papel na transformação social, e a gente conseguiu ganhar, e eu acredito que, inclusive, conseguimos fazer uma catarse no movimento estudantil do Mac, porque de 2014 para cá, o movimento estudantil do Mackenzie explodiu, assim, de um momento em que não tinha coletivo nenhum, a gente passou para coletivo feminista, coletivo de estudantes negros, coletivo LGBT, de estudantes bolsistas, vários debates na universidade, não só no direito, mas em outros cursos também. Enfim, falei demais. Mas na sua época, na sua época, é muito interessante saber isso. Agora, na sua época de estudante no Mackenzie, a universidade já não era mais tão conservadora quanto no passado? Não. E aí, sim, é curioso uma coisa sobre o Mackenzie, é o seguinte, quando eu fui eleita presidente do centro acadêmico... Quando a gente ouve falar do Mackenzie, pelo menos as pessoas mais velhas como eu, logo se lembra do confronto da Maria Antônia em 68, sim. Entre os estudantes de direito do Mackenzie e a ultradireita que se abrigava ali no Mackenzie contra os estudantes da filosofia da USP. Então, a imagem para a minha geração do Mackenzie, e na minha geração nem existia movimento estudantil no Mackenzie, praticamente, quer dizer, era pequeno, é de uma universidade muito conservadora. Então, quando eu fui eleita presidente lá do CA, e teve várias matérias, uma turma do Mackenzie, da década de 60, da década de 70, da década de 90, me mandaram mensagem, uma galera da velha guarda, assim, dizendo, Tamires, eu fiz direito no Mackenzie na época da ditadura militar. Eu fiz direito no Mackenzie na época da democratização, na década de 90. E eles falavam que tinha estudantes ali que eram de esquerda e que se organizavam enquanto estudantes de esquerda. Assim. Então,
mesmo essa visão que a gente tem do Mackenzie, né, de ser uma universidade que é extremamente conservadora, né, o antro do CCC, né, em São Paulo, sempre teve resistência ali. Pode ser que seja num aspecto assim, né, muito menor, mas, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura, durante a ditadura militar, foi um espaço de resistência, o Centro Acadêmico de Arquitetura. Depois que eu fui eleita presidente, descobri que em algumas gestões do CA de Direito também eram de gestões de esquerda, que faziam resistência dentro da universidade, contra a reitoria, inclusive, na época. Então, eu acho que tem essa pecha mesmo, né, de ser uma universidade conservadora, porque, de fato, é uma universidade da elite, né, paulistana, mas sempre teve resistência. E eu acho que, com as políticas públicas, como o ProUni, o FIES, as bolsas, isso foi se intensificando mais, né? A gente popularizou o Mackenzie de certa forma, eu acho que menos do que poderia ser, né? Porque é isso. Em 2011, quando eu entrei, eram 3 alunos de 80, e essa realidade ainda não mudou muito. Eram 3 alunos negros. 3 alunos negros numa sala de 80, e é isso, assim, é ridículo se for pensar na nossa sociedade. Mas mesmo essa presença pequena fez diferença nessa discussão, e faz diferença ainda hoje na organização, porque é isso, de 2014, quando a gente se elegeu para cá, o movimento estudantil ele continuou e se organiza até hoje. E tem um outro ponto que eu também acho interessante sobre o Mackenzie, que eu descobri depois, que é depois que eu me elegi, que vieram me falar, que é o seguinte: o Mackenzie, a escola Mackenzie, foi a primeira escola a aceitar, a formar classes com pessoas brancas e negras. Foi a primeira escola em São Paulo. Então, tem aí um histórico meio progressista, mas tem essa pecha mesmo conservadora ali. Então, me diz, você faz parte de uma geração da classe trabalhadora, especialmente da população negra, que pôde ingressar na universidade graças ao ProUni e às políticas de cotas, entre outras possibilidades, durante os governos petistas. Você acha que, majoritariamente, teus colegas, teus contemporâneos de geração, tinham e têm consciência dessas mudanças? Ou o petismo falhou em colar educação política a conquistas práticas como essas? Eu acho que o PT falhou, sim, em fazer uma discussão mais ideológica, assim, né, sobre essas políticas públicas. Eu acho que, e aí eu sou petista, sou filiado, sou dirigente do PT, e acho que é importante fazer essa autocrítica, porque acho que se a gente quer retomar o governo, precisa entender a importância de que só política pública não é disputa da sociedade, né? Eu tenho amigos, pessoa da minha sala, que era peronista, que era negro, e que era contra o Bolsa Família, que era contra o Enem, né? Eu entrei em 2011 no MAC, e eu acho que no final de 2011, início de 2012, teve uma manifestação no Mackenzie contra o Enem, porque a universidade ela ia decidir que parte do ingresso na universidade ia ser por meio do Enem. E aí o centro acadêmico da época organizou essa manifestação contra o Enem, e um estudante prounista negro foi para essa manifestação e defendia isso, assim. Então, e essa era uma realidade que, com o passar do tempo, eu fui vendo em vários outros amigos, colegas, vizinhos, assim, então, de pessoas que foram beneficiadas pelas políticas públicas do governo do PT, mas que não entendiam isso como política pública de um governo que era promovido por um partido, né, ou por um campo progressista que tem um projeto político de transformação social, né, de combate à desigualdade, de combate ao racismo. E eu espero que a gente tenha entendido, aprendido com tudo que aconteceu no Brasil, para que, voltando para o governo federal novamente, ou qualquer outro espaço que a gente ocupe, entender a importância de fazer essa discussão ideológica também, né? Quando a gente faz disputa, né, da sociedade como um todo, a gente tem que fazer, você disputa a superestrutura, mas também tem que disputar a parte econômica, tem que transformar em importante, mas também tem que disputar a parte filosófica, ideológica, política da sociedade, porque na prática o que aconteceu foi que os meios de comunicação fizeram isso, fizeram muito bem. Uhum. Depois que você se formou advogada,
você se especializou em segurança pública e criminal. Por que essa opção? Então, como eu comentei, quando eu entrei na faculdade, eu queria, né, transformar o mundo através do direito, no Ministério Público. Já nesse grupo de pesquisa e teoria crítica, eu percebi que o direito e o direito penal não é bem um caminho para quem quer fazer transformação da sociedade, muito menos no Ministério Público, né? Você passa a ver pesquisa, a entender como essa entidade funciona, e a gente vê que o Ministério Público acaba sendo um carrasco do Estado, muito mais do que o defensor da sociedade. Só que, quando eu entrei em 2011 e eu me filiei no PT em 2012, comecei a militar no movimento estudantil mais ativamente no final de 2012. E assim que eu me filiei no PT, eu passo a militar no movimento negro, não mais acompanhando a minha mãe, como era quando eu era criança, bebê. A mãe também é petista? Ela é petista, mas não é afiliada. Ela sempre votou no PT, mas nunca se filiou. Ela sempre foi mais de movimento social, de mulheres negras. E eu comecei a militar no movimento negro pela CONEM, e nessa época, final CONEM de... Coordenação Nacional de Entidades Negras. E nessa época, final de 2012, início de 2013, tinham duas lutas que eram muito latentes e que uma delas, inclusive, ainda continua, que é a primeira delas. 2012 foi o ano que o STF tornou constitucional as cotas. E aí foi criado aqui o Comitê Pró-Cotas, Frente Pró-Cotas, em São Paulo, que a gente brigava para que as universidades estaduais, a USP, a Unifesp, a USP, a Unesp e a Unicamp tivessem cotas nos seus vestibulares. Então, eu passei a acompanhar esse comitê e passei a acompanhar o Comitê contra o Genocídio da População Negra. E aí, durante a graduação, já estava no 2011, 2012, estava no começo, segundo ano da graduação, eu passei a pensar, putz, será que dá para pensar no direito uma forma, né, de combater o genocídio, ou de, pelo menos, de alguma forma, reconhecer que o que acontece aqui na população negra é genocídio, porque existe uma discussão teórica no direito penal, para alguns penalistas, sobre a identificação do tipo penal genocídio com o que acontece com a população negra aqui. E aí, eu decidi, já na graduação, fazer o meu TCC sobre segurança pública e cidadania e genocídio da juventude negra no Brasil. Então, não foi depois da graduação, foi já na graduação que eu comecei a estudar sobre segurança pública, para ver como é que a gente faz com que esse instrumento, que de certa forma, né, que é o direito, é um instrumento de manutenção da desigualdade de alguma forma, ele possa ser, sei lá, utilizado para tentar mudar, transformar. E aí, no meu mestrado, que eu entrei em 2017, no Mackenzie, eu aprofundei ainda mais essa pesquisa, mas já focando em política criminal, que é um mestrado que resultou no ano passado na publicação de um livro, meu primeiro livro, Código Oculto, que eu falo sobre essa relação do racismo com a política criminal, a política de segurança pública, e de como esses acabam sendo braços, né, instrumentos para esse processo de genocídio no Brasil. Você, associada ao tema da segurança pública, da luta antirracista, você ajudou a impulsionar recentemente a criação de um coletivo que leva o nome de Bem Viver, que serviu de base à tua campanha eleitoral para vereador em São Paulo em 2020. O que é essa bandeira para você do Bem Viver e como é que ela se articula com esses outros dois temas centrais da tua atividade político-profissional, a segurança pública e a luta antirracismo? A gente, no ano passado, construiu uma campanha, né, que pautava uma cidade antirracista e bem viver em São Paulo. E acho que desde que o Bolsonaro foi eleito, essa questão da necropolítica, a política de morte, ela sempre, acho que está no dia a dia, assim, na boca das pessoas. E a gente queria essa sensação de morte, nessa pulsão. Eu acho que com a pandemia isso se intensificou ainda mais. E a gente queria apresentar um projeto para a cidade de São Paulo que mostrasse que é possível construir uma política, um programa, um projeto de viver em sociedade, de se organizar em coletivo, de promoção, inclusive, de políticas públicas pautado numa política de valorização da vida. O Bem Viver, ele é um termo das comunidades indígenas aqui na América do Sul, e que em 2015 foi abraçado pelo movimento de mulheres negras que fizeram uma marcha nacional em Brasília, pelo Bem Viver.
E o bem viver é isso, assim, é a gente pensar em como a gente consegue se organizar em coletivo, inclusive pegando essas experiências de comunidades tradicionais, com valorização de todas as vidas, né? A nossa vida, a natureza, o meio ambiente, e pensar formas de produção de política, de gestão de governo, de se organizar, que não seja formas de destruição, que na prática é o que a gente está vendo, assim. Aí, depois da campanha, a gente decidiu manter essa organização e aí da rede que a gente conseguiu construir em São Paulo, criar esse coletivo Bem Viver São Paulo, que se propõe, enfim, continuar essas discussões, não só na cidade, mas pensar também em ações em torno disso, né? Em torno de valorização, por exemplo, da agricultura familiar, de uma alimentação saudável, né? Porque é isso que a gente pauta, né? Não dá para falar sobre bem viver sem falar sobre viver, né? Sobre a proteção da nossa vida, ou seja, sobre uma segurança pública que não é pautada no genocídio, na violência, na manutenção da ordem, prevenção de risco, como é na prática, mas sim uma segurança pública cidadã, uma segurança baseada na garantia de direitos. Isso é um ponto-chave para a gente. Outro ponto-chave é a questão da segurança alimentar, né, e da garantia que a gente consiga ter acesso a uma alimentação sem veneno, né, sem agrotóxico. Então, essa era uma chave que a gente apontava bastante. O debate do acesso à educação, o acesso à cultura, e a moradia digna, né? Uma moradia com água potável, porque a gente vive num país, e durante uma cidade, no caso de São Paulo, mas enfim, várias outras cidades no país, em que as famílias não têm água potável em casa, não tem água encanada, não tem saneamento básico. Então, eram pontos assim, de básico de sobrevivência que a gente ainda hoje, 2021, né, século 21, tem umas pessoas que têm uma carência de acesso a isso. Eu acho que a pandemia, ela intensificou ainda mais, né? A gente viu vários dados sobre como mais da metade da população brasileira estão vivendo em situação de insegurança alimentar, de como a população em situação de rua aumentou, porque isso, a miséria, a crise econômica gera miséria, gera aumento do desemprego, e essa crise tem um impacto direto na vida, né, da população como um todo. E como é que você foi parar na Secretaria de Segurança Pública de Diadema? Então, no começo do ano passado, eu ajudei como pesquisa sobre segurança desde a graduação, continuei no mestrado, teve uma oficinas para a construção do programa de governo do PT sobre segurança pública, e aí, no caso, o programa nacional, né, porque o PT tem o modo petista de governar e o modo petista de ação parlamentar. E a construção desses programas, desses projetos, que acabam sendo referências para as candidaturas no país inteiro, elas são feitas com militantes, com referências, com especialistas e várias outras discussões, e eu participei de uma delas junto com o Benedito. O Benedito eu já conhecia, já era uma referência para mim nessa área, mas... O Benedito o atual secretário, é o Benedito... Isso. O Benedito Mariano, ele é o atual secretário de Segurança Cidadã aqui em Diadema, mas ele já foi ouvidor da Polícia de São Paulo, já foi secretário de Segurança em São Paulo 2 vezes, em São Bernardo, em Osasco, e ajudou também na gestão em Santo André. Então, ele tem uma grande experiência nessa área de segurança pública, e ele me conheceu, isso no começo do ano. No meio do ano, a gente fez uma live juntos, na época da pré-campanha ainda do Felipe, sobre a segurança pública, porque quando ele começou a pré-campanha, e aí a gente já estava na pandemia, e ele ia precisar fazer atividade online, ele decidiu começar com segurança pública, porque esse foi um tema-chave nas gestões que o Felipe fez aqui em Diadema anteriores, né? Então, eu e o Benedito fizemos essa live juntos, e aí no final do ano passado, quando o Felipe ganha, e o Felipe convida o Benedito Mariano para ser o secretário, o Benedito me liga e fala, olha, fui convidada a ser secretário, vamos construir uma Secretaria de Segurança Cidadã, vamos promover uma política antirracista, e eu acho que para promover a segurança cidadã e uma política antirracista é importante que tenham pessoas negras, jovens, mulheres na linha de frente com a gente. Aí, a nossa secretaria hoje, né, o Benedito, eu, secretária adjunta negra, a corregedora é uma mulher negra, o comandante da GCM é um homem negro, então... Aqui a gente faz essa discussão de uma política de segurança antirracista na prática também, né? Tem pessoas negras na condução, nesses espaços chaves. E para mim, assim, está sendo uma experiência incrível, porque uma coisa é ser militante do movimento negro, no movimento social, na rua, brigar, né? Denunciar a violência policial. Outra coisa enquanto acadêmica, né? Pesquisar sobre isso, ler sobre isso, escrever sobre isso. E outra coisa, você está aqui na gestão, né? Numa Secretaria de Segurança,
vendo na prática, assim, quais são os desafios, a relação com os agentes, o que de fato é uma questão estrutural mesmo, sistêmica da política de segurança, e o que é uma questão de vontade política mesmo. Então, está sendo uma experiência incrível para mim, assim. Diadema chegou a ostentar no passado alguns dos índices mais elevados de criminalidade. Chegou a ser considerada, nos anos 90, a cidade mais violenta do país. Qual é a realidade atual de Diadema em termos de segurança pública e quais os principais desafios da gestão na qual você participa hoje? Tá. Eu estava vendo uma matéria de 1999, que falava que Diadema era a cidade mais perigosa de São Paulo não, né, do país, e que o índice de homicídio aqui era de 140,4 homicídios por 100 mil habitantes. E essa era uma realidade aqui de Diadema, que assim, passava tanto por uma questão de violência daqui mesmo na cidade, mas também do entorno, né, seja da Zona Sul de São Paulo, seja aqui da região do ABC, e de que na época existia uma série de grupos de extermínio, né, de figuras de extermínio naquele espaço, e às vezes Diadema era também usado como uma cidade de desova dessas pessoas que eram assassinadas, então por isso que o índice aqui era muito grande. Durante a gestão do Felipe, foi feita uma pesquisa para tentar entender qual era qual era a razão. Também nas gestões anteriores do prefeito atual, José Felipe. Isso. É a terceira gestão dele já, né? Essa é a quarta. Quarta gestão dele. Quarta gestão. Foram feitas pesquisas para tentar entender qual era a razão, enfim, né, do índice de violência aqui ser tão grande. E aí identificaram que parte dos homicídios que aconteciam aqui aconteciam ou nos arredores de bares, ou de pessoas que saíram de bares e iam para casa, né? Tipo, entre essa saída do bar para casa, ia depender do horário, na madrugada, né, no final da noite. E aí, diante disso, né, diante dessa informação, resolveram criar aqui uma lei chamada Lei Seca, né, que é uma lei que proíbe a abertura de bares após as 10 ou 11 horas da noite. Fechou os bares a partir desse horário. E, surpreendentemente, com essa medida, o índice de homicídio abaixou, assim, muito rapidamente. Então, se a gente vivia... Acho que a taxa de homicídio aqui era de 70 homicídios por mês. Hoje a gente vive numa realidade que é de 60... Eu estava vendo os dados de 2019, acho que foi o último que eu consegui, era 60 homicídios por ano. Então, assim, diminuiu assim, drasticamente. Menos de 10%. Sim, menos de 10%. Diminuiu drasticamente. 90%. Uhum. Exato. Uma medida simples dessa. Com uma medida simples dessa. E, assim, teve essa política, né, em relação à questão de fechar os bares, teve a política do adolescente aprendiz para fazer uma política pública de formação, educação profissional também com adolescentes, um debate sobre cultura muito forte aqui, né, de valorização do hip-hop, a criação da Casa do Hip-Hop. Então, teve uma série de políticas públicas que também vieram em torno disso, né, para garantir esse resultado também. Mas o que foi, assim, fundamental foi a Lei Seca. Não à toa essa lei, ela é vigente até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E quais os desafios atuais? Ou seja, qual é o programa da Secretaria de Segurança Pública de Diadema do qual você participa? Qual é o teu trabalho? Aqui na segurança, vou começar então com um projeto que eu coordeno, que eu tenho muita felicidade de coordenar, que é a Patrulha Maria da Penha. Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha, exato. A Patrulha Maria da Penha, ela foi criada agora, né? Foi um dos primeiros projetos da gestão do Felipe, eu acho que é um dos que é prioridade, inclusive. Ela, na prática, é o quê? São 2 equipes da Guarda Civil Municipal, aqui de Diadema, que passaram por uma formação sobre violência de gênero, sobre a Lei Maria da Penha, sobre a rede de combate à violência doméstica, sobre o sistema judiciário, né, a forma como o sistema judiciário funciona e combate, e como existe nesse processo de combate à violência contra as mulheres. E, depois desse processo de formação, a gente fez uma parceria com a Delegacia da Mulher
para receber, e com a Casa Beth Lobo, que é o centro de referência das mulheres aqui de Diadema, para fazer um acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva aqui da cidade. E aí, isso é uma situação interessante, por quê? Porque o índice de violência contra as mulheres durante a pandemia aumentou muito. Aumentou muito. Né? Aqui em Diadema, aumentou no estado de São Paulo, aumentou no Brasil, e aqui em Diadema também aumentou. E a gente tem um desafio na política de segurança que envolve o combate à violência contra a mulher, que é o seguinte: existe um ciclo, né, da violência contra a mulher, e nesse ciclo, muitas vezes as mulheres elas têm dificuldade de entender que elas estão em um relacionamento abusivo, que elas estão num relacionamento, numa situação de violência, de fato. Porque a gente vive numa sociedade que é machista, que culpabiliza a vítima, que faz com que as mulheres acreditem que elas estão apanhando porque elas fizeram alguma coisa de errado, né, de certa forma. E aí, assim, superar esse momento de se entender em uma situação de violência e denunciar já é um passo que é gigante. Conseguir denunciar e, de fato, ser atendida num lugar, enfim, ser acolhida nesse espaço também é um outro desafio, porque se você vai numa delegacia normal, digo, uma DP que não seja especializada, muitas vezes as mulheres elas são desencorajadas a não denunciar, a não participar. Eu mesma acompanhei uma amiga minha, já tinha me formado, já era advogada, uma amiga minha que sofreu violência, a gente foi numa delegacia para denunciar. Perguntar, mas você é casada? Foi a primeira vez? Ah, mas foi a primeira vez? É melhor você não deixar, porque se você abrir o boletim de ocorrência, o seu marido ele vai ser investigado, ele pode ser preso, etc. Então, assim, se isso aconteceu com uma pessoa que estava com uma advogada do lado, imagina o que acontece com mulheres que vão sozinhas nesses espaços, né? Então, existe um processo de desencorajamento para isso. Se você consegue denunciar, tem a investigação e consegue uma medida protetiva, a gente tem um outro problema que é o seguinte: quem é que faz o acompanhamento dessa medida para garantir que essa mulher esteja protegida? Não tem. Se a cidade não tem uma patrulha, Maria da Penha, que faz esse trabalho de acompanhamento das mulheres que estão com medida protetiva, isso tem em São Paulo, isso tem em algumas cidades já, aqui em Diadema não tinha, que faz o quê? A gente tem uma triagem, assim, né, entre a situação que as mulheres estão, entre vermelho, amarelo e verde, e aí isso acaba indicando a quantidade que ela precisa ser visitada. Se todos os dias, se a cada 2 dias, se uma vez por semana, e faz esse acompanhamento para garantir que essa medida de fato seja cumprida. Se ela estiver em risco, né, se o agressor estiver tentando mesmo com a medida protetiva chegando perto, a patrulha Maria da Penha vai e leva esse agressor para a delegacia, para ele ser preso, porque está descumprindo uma medida protetiva, assim. E agora, a gente está passando por um momento assim, a patrulha começou em março, né, então são 4 meses de trabalho, de atuação aqui, já foram 131 medidas protetivas que foram acompanhadas, né, que estão sendo acompanhadas, e agora a gente está passando por um momento de tentar construir parcerias com outras secretarias, porque também não adianta só acompanhar a medida, porque isso não vai resolver a situação de violência, né, a gente precisa pensar outras saídas para essas mulheres, né, então a gente está fazendo parceria com a SASC, que é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com a Secretaria de Saúde, com a Fundação Florestan Fernandes, que faz para tentar a formação e profissionalização dessas mulheres para entrar no mercado de trabalho, depois com a Secretaria de Educação. Então, a gente está indo em diálogo com as secretarias sociais que tem aqui da Prefeitura, pensando quais projetos a gente pode conseguir construir para, de fato, tirar essa mulher da situação de violência e emancipar ela, assim, né? Para que ela não necessariamente precise voltar, ou não se sinta impelida, de alguma forma, a voltar para isso. Então, esse é o principal projeto que eu toco aqui na Secretaria de Segurança. Mas, Tamires, muitas vezes, quando as mulheres estão submetidas a uma situação de violência, a grande dificuldade que essas mulheres têm para sair daquela situação é que elas não têm para onde ir. Exato. Se elas saírem de casa, elas não têm para onde morar. As políticas de proteção às mulheres nessa situação, e pergunto especificamente sobre Diadema, já envolve a criação de casas-abrigo? Já tem uma estrutura para acolher mulheres nessa situação? Tem aqui em Diadema, mas a gente tem um desafio com a casa-abrigo que tem aqui, que é o seguinte: para a mulher se submeter a estar numa casa-abrigo, ela tem que se submeter a ficar isolada, completamente.
ela não tem contato com ninguém de fora, porque os abrigos aqui, eles são sigilosos, né? E por serem sigilosos, ela não pode, não pode correr o risco de outra pessoa saber que aquele local é um local de abrigamento de mulheres em situação de violência, porque existem mulheres que ficam numa situação de perigo real, assim, de morte, e aí muitas mulheres não aceitam porque elas trabalham, ou porque isso significa ficar um tempo sem ter contato com amigos, com outros familiares, porque isso podem colocá-las em situação de risco. Então, a gente tem aqui... Elas podem levar os filhos para essas casas-abrigo? Podem levar, e esses filhos, por exemplo, também não podem ter contato com ninguém, não podem ir para a escola, porque eles não podem sair. Então, isso acaba impedindo que algumas mulheres em algumas situações de violência não aceitem, porque não cabe nesse espaço, né? E aí é por isso, inclusive, que agora a gente está nesse processo de construir parcerias com a coordenação de mulheres, com as outras secretarias, para pensar como a gente constrói políticas aqui que envolvam, de fato, a emancipação dessas mulheres, assim, né? Inclusive, essa semana, a gente fez uma visita à patrulha, as equipes da patrulha, para patrulha, na verdade, em São Paulo, é Guardiã Maria da Penha, né? A Inspetoria de Defesa da Mulher que tem da GCM de São Paulo, para aprender um pouco sobre o trabalho, porque eles fazem um trabalho já há mais de 5 anos na cidade de São Paulo, e a gente visitou a Casa da Mulher Brasileira. E a Casa da Mulher Brasileira, assim, é um espaço dos sonhos, assim, em relação a isso. Foi uma luta histórica dos movimentos de mulheres, né? Um projeto que iniciou no governo Dilma, que começou a ser implementado em São Paulo na gestão do Haddad, e que acaba, de certa forma, assim, garantindo no mesmo lugar, você tem a delegacia da mulher, você tem acesso a psicóloga e assistente social, você tem uma juíza, uma promotora, uma defensora pública, e tem ali a Guardia Maria da Penha. Então, você tem, assim, você chega com um problema de violência doméstica, você consegue sair dali com o seu problema resolvido. E, caso seja preciso, você consegue ficar lá, porque lá também tem um espaço de abrigamento transitório ou mais fixo, que depois você ali é transitório, e aí depois você é encaminhada para um abrigamento mais sigiloso, se for o caso, né? Se for preciso isso. Então, eu até falei, quando eu falei, nossa, a gente tem que pensar como a gente consegue trazer isso aqui para a região do ABC também, né? Essa estrutura da Casa Mulher Brasileira, eu acho que tem que se espalhar e crescer. Esse é o projeto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta hipotética, eu nem sei se existe uma resposta para o que eu vou te perguntar. Tá. Mas eu estou fazendo aqui uma associação, me ocorreu. Os índices de homicídio em Diadema eram muito elevados por conta do álcool, os ambientes dos bares. A lei seca fez despencar o índice de homicídio. Isso não levou o alcoolismo para dentro de casa e, portanto, eventualmente não provocou alguma elevação da violência doméstica? Olha, eu não vou saber te responder isso, Breno. Não sei se tem resposta para isso. Não vou saber te responder, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Mesmo porque os casos, né, de violência doméstica, grande parte são ocasionados pelo álcool, né, pelo uso abusivo de substâncias tóxicas. Então, pode ser que isso seja um caso, sim, ou pode ser outros, né? Claro. Deixa eu fazer uma pergunta de uma espectadora nossa, já passou aqui na tela, vou pedir até para a produção colocar de novo. É uma pergunta sobre um outro assunto, mas é uma pergunta interessante. Eu quero até agradecer a Dirce Conrado Veiga, que contribuiu com 5... Não, é a pergunta anterior dela, produção. A Dirce Conrado Veiga, que contribuiu com 5 euros aqui para o nosso dízimo, né? Para o superchat aqui do Ópera. Como foi tua experiência como líder da juventude do PT e como foi passar esse importante bastão? Olha, eu nunca fiz parte da direção da juventude do PT. Eu fiz parte do movimento estudantil, fui dirigente de centro acadêmico e fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, eu dirigi um coletivo da juventude do PT chamado Para Todos, a nível nacional, no movimento estudantil. E aí, nesse espaço, posso dizer que passei o bastão para outras jovens negras, inclusive do Rio de Janeiro e da Bahia, que passaram a conduzir o coletivo depois de 2017, que foi quando acabou a minha gestão. Assim, eu acho que eu tive um histórico de militância no PT, que assim, eu sou muito
grata, porque eu tive acesso eu pude, como dirigente nacional, viajar ao país, ter acesso a uma base de movimento social incrível, não só no movimento estudantil, mas também no movimento negro, e continuar, né? Eu ainda sou jovem, tenho 27 anos, mas eu já fico brincando que o Sorriso vai vir aqui na semana que vem, já dando spoiler, né? Ele é o secretário nacional, e é muito engraçado, porque a gente está no processo agora de congresso da juventude do PT, né? Vai ter o congresso agora no final desse ano. E eu fico zoando assim, falando assim, olha, eu posso ajudar a conversar, mas eu não sou mais jovem, eu quero ajudar. Mas no PT se é jovem até os 30 anos, né? Até os 30 anos. Até os 30, oficialmente. Depois a gente fala que passou dos 30 já é velho, o que é um absurdo, né? Aqui assim. No nosso programa, até os 40 é jovem. Até os 40 é jovens. E é isso também, né? Acho que jovem está relacionado também um pouco das ideias, né? Enfim, o Lula está com 75 e ele fala que tem tesão de 20, energia de 30, né? Então. Tamires, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu fui para uma atividade internacional. Isso foi em 1979, no México, da então Federação Mundial da Juventude Democrática. Eu, naquela época, era militante do movimento secundarista e eu tive uma bilateral com a delegação soviética, que estava presente nesse encontro. Estava presente, se não me engano, era o secretário de Relações Internacionais do Komsomol, que era a Juventude Comunista União Soviética. Ele tinha 49 anos. 49. Eu tive... Enquanto dirigente do movimento estudantil, eu tive a oportunidade de representar o Brasil em dois seminários internacionais, um na Rússia, em Moscou, e um na Noruega, em Bergen. E foi muito assim, interessante, porque nos dois espaços eu tive contato com dirigentes de juventude de países diferentes, e essa questão dos 30, em alguns lugares fora daqui, é bem flexível mesmo, assim, de 35, 40, ainda mais no movimento estudantil. Assim, tinha dirigente que passava de 30... assim, fácil para estar nesses espaços. Você é mulher, negra e jovem. Está obrigada a conviver diretamente, por conta das suas tarefas atuais, com alguns dos setores potencialmente mais conservadores da sociedade, inseridos entre os operadores de segurança. Você enfrenta muito machismo, muito preconceito pela idade e também por raça? Eu acho que sim, Breno, mas eu sempre tento levar isso com uma leveza, assim, sabe? Do tipo, ou ignora ou engole, sabe? Porque eu acho que... imaginando a GCM olhando para você, desse jeito, com esse cabelo colorido... Eu acho que estudar no Mackenzie, inclusive, me ajudou em relação a isso pelo seguinte, eu estava num espaço de elite, majoritariamente branco, e eu fui dirigente do movimento estudantil ali, e ser dirigente naquele espaço foi violento. Eu ouvi da boca de pessoas da minha sala, assim, de que eu acho absurdo ter estudante do ProUni na mesma sala que eu, porque os meus pais pagaram as melhores escolas privadas da cidade para eu ter o melhor ensino, e você estudou em escola pública, então você rebaixa o nível da educação aqui na sala de aula. E você ouvir isso, tipo, na graduação, faz de certa forma com que você, pelo menos eu, assim, né, tenha um baque. Inclusive, na hora eu não consegui responder, mas depois eu fiquei pensando assim, olha só, eu sou prounista, estudei a vida inteira em escola pública, tenho notas melhores que você, e sou presidente do seu centro acadêmico, né? Logo você vai ter que me engolir. Então, um pouco esse sentimento... né, e esses ataques, eles fortalecem também, né, você lidar com outros espaços, porque é isso, eu sou jovem, tenho 27 anos, mas eu sou advogada, sou mestra, se tudo der certo, no ano que vem eu começo meu doutorado, e ocupar esses espaços é importante, né, e eu só posso ocupar esses espaços, inclusive, porque foram construídas políticas públicas que tornaram isso reais, né, tiveram pessoas que morreram, que sangraram, que tombaram, negras, assim como eu, para que isso fosse possível, assim, então... essa luta, né, e essa força ancestral eu carrego junto, né, e aí se tem gente que olha torto, eu sorrio e falo, oi, tudo bem, é isso, sou secretária adjunta daqui mesmo, vamos conversar. Você passou por uma experiência pessoal muito delicada há alguns anos, que foi enfrentar uma doença grave. Como foi isso para você, saber que tinha uma doença grave?
Eu acho que é um depoimento importante para outras pessoas que podem estar enfrentando a mesma situação. Olha, Breno, foi uma loucura. Em 2018, vou até falar assim, em 2018 eu comecei a sentir a minha barriga inchar, só que é isso, assim, eu era militante, tinha acabado de ser eleita diretora do Instituto Lula, né, eu fui convidada a ser diretora no final de 2017, a gente estava passando por um momento de que o Lula estava estava para ser preso, não estava para ser preso, eu tinha acabado de entrar no mestrado, então também estava louca na academia, no movimento negro, assim, várias coisas, comecei a sentir minha barriga inchar, mas não levei isso muito a sério. No final de semana que o Lula foi preso, eu estava lá em São Bernardo, né, no sindicato, teve uma noite que eu dormi lá no chão, com os 3 amigos meus, a gente dormiu no chão. Quando eu acordei, que foi a última noite, né, antes dele se entregar para a Polícia Federal, e nessa noite eu comecei a sentir muitas dores, mas eu fiquei assim quieta, falei, não, deixa passar. Lula foi preso. Na quarta-feira dessa mesma semana, começou a ficar muito estranho, muito duro, assim, e aí eu conversei isso com um amigo meu, e ele começou a me apavorar, assim, falando, você tem que ir no médico, ver o que é isso. Eu falei assim, não, isso não é nada, intestino preso, não sei o quê, é alguma coisa aqui estranha, eu tô ficando gorda, tô comendo demais, qualquer coisa. Não, mas vai ver isso, porque o meu tio teve hernia no estômago, e aí teve que fazer cirurgia 2 vezes, colocar um metal na barriga. Eu fiquei assustada e fui no hospital. Fui na Santa Casa, que é muito louco, né? Porque foi na Santa Casa que eu nasci. E aí fui na Santa Casa por quê? Porque lá o PS da ginecologia fazia ultrassom, né? Então eu cheguei lá, a médica, né, a doutora, ela pegou na minha barriga e perguntou de quanto tempo eu estava grávida. E eu falei, não tô grávida, não tenho como estar grávida. E eles fizeram um exame de sangue e fizeram um ultrassom, e aí eu descobri que eu estava com uma massa de 14 centímetros no meu ovário direito. E ainda não dava para saber muito bem o que era essa massa, aí fiz mais, consegui ser encaixada no ambulatório da ginecologia, fiz uma ressonância magnética, descobriu que essa massa era um tumor, e aí já estava com 16 centímetros, aí eu fui encaminhada para oncoginecologia, porque ia precisar fazer cirurgia e achavam que era melhor fazer com a onco, mesmo sem saber ainda se era maligno ou não, achavam que era benigno porque eu era muito jovem. E aí em junho, isso foi em abril, né, em junho eu consegui uma vaga para fazer cirurgia lá na Santa Casa, o tumor já estava com 20 centímetros, tive que fazer uma cirurgia de retirada da trompa e o ovário direito. Continuei com o ovário esquerdo e o útero. E aí, um parênteses, né, para tentar quebrar o gelo. A minha mãe, depois da cirurgia, ela falou assim, nossa, você tirou o ovário direito para ter certeza que seu filho vai nascer de esquerda, né? Vai sair do ovário esquerdo. E aí, um mês depois da cirurgia, saiu o resultado da biópsia, eu descobri que era um tumor maligno, era um germinoma, que é uma espécie de tumor, câncer hormonal, e eu precisei fazer quimioterapia durante 4 meses. Foram 20 sessões, divididas em 5 dias direto, né? 4 ciclos de 5 dias, com intervalo de 21 dias. E aí foi bem difícil, porque 2018, né, o ano que o Lula foi preso, foi o ano da eleição, né, em que o Bolsonaro foi eleito, e eu estava vivendo, desde 2012, quando me filiei, uma vida maluca, assim, de domingo a domingo, reunião, atividade, viagem, conversa, seminário, congresso, e eu tive que parar completamente, porque é isso, no pós-cirurgia, eu fiquei 1 mês, basicamente, deitada na minha cama, porque foi uma cirurgia invasiva, eu tive 20 centímetros de, 20 pontos e na vertical, então eu não conseguia levantar direito, e aí é muito louco, você vai percebendo a importância da sua barriga, né, para você se levantar e se mover. E depois, durante a quimioterapia, eu não podia mais participar de espaços que tinha muita gente, porque o processo da quimioterapia é muito louco, porque você toma um remédio para curar uma doença e, na prática, esse remédio ele destrói suas células, destrói seu corpo, né? Meu cabelo caiu. Hoje eu me lembro de uma foto da sua mãe cortando o cabelo também. Sim, não, e assim, foi fundamental, porque o meu cabelo caiu no dia 12 de outubro, e ele caiu porque eu arranquei, porque assim, nessa semana, no dia 9, que foi 1 semana depois do primeiro ciclo que eu tomei de quimioterapia, o meu cabelo começou a cair, eu fiquei assim, putz, será que eu vou ficar careca? Porque você não acredita que vai cair completamente o seu cabelo, assim.
E aí, isso foi no chuveiro, assim, tomando banho. Aí foi caindo, assim, foi saindo os chumaços. No dia 9, aí no dia 10 saiu um pouco mais, no dia 11 saiu um pouco mais. E no dia 12 eu estava em casa, e aí eu tive não sei, que eu comecei a com a minha mão, assim, passando a mão assim, no cabelo para ver até onde que o cabelo ia cair mesmo, assim, se ia cair tudo. E foi tudo, assim, tipo, fiquei carequinha, e eu fiquei mal, só que eu não chorei. Eu fiquei assim, parada. E eu fiquei muito mal. Isso foi uma sexta-feira. Eu fiquei doente no sábado, fiquei com a garganta inflamada, no domingo eu tive febre. E muito mal, mas assim, também, tipo, fingindo que tava tudo bem, tal, né, forte. E aí, na segunda-feira, minha mãe saiu para ir comprar pão e voltou careca. E aí, quando eu vi minha mãe entrando na porta, eu desabei de chorar. Tipo, desabei, porque eu fiquei assim, nossa. E ali que eu percebi também o quanto que isso estava me fazendo mal, porque eu fiquei com vergonha, né? Porque é muito louco isso, né? A gente já tem uma questão do racismo, de como ele afeta a nossa autoestima, né? A autoestima da pessoa negra, da mulher negra, e você perdeu o cabelo, você se vê careca, é uma coisa assim muito violenta. Eu tô com o mesmo problema já. Você tá com o mesmo problema, né? E aí, essa altura da vida não tem solução. Não tem, dá para colocar implante agora. E a minha mãe, quando ela fez isso, ela falou, Tamires, calma, isso é só um cabelo, vai crescer também, né? E aí eu fiquei, não, tudo bem. Aí ela falou assim, vamos passar batom, vamos tirar foto, vamos sair, porque eu tava assim, eu não vou sair mais da minha casa. Eu fiquei de sexta, eu não vou sair mais da minha casa, é isso, vou ficar aqui presa para sempre, acabou. E aí você mudou o seu estado de espírito? Sim, mudou. Aí é isso. Ela, não, vamos passar um batom, vamos ver uns lenços, né, para colocar no cabelo e tal. Aí eu fui vendo os lenços, eu comecei a usar lenços e tal, saí. A maior invenção da humanidade também chama-se mãe. Mãe, sim. Ninguém nunca inventou algo melhor do que mãe. Nunca. E aí, assim, eu passei a levar esse processo da quimioterapia, da forma mais tranquila possível. Assim, a gente, a cada sessão, a minha mãe foi comigo em todas, a cada sessão a gente estava falando assim, olha, uma menos, tá acabando, isso é só um remédio que você tá tomando, isso é uma doença normal, e vai acabar, e vai acabar. E aí, quando dezembro, a última sessão, o último ciclo da quimioterapia foi no dia 21 de dezembro de 2018, a gente levou lá na Santa Casa umas bonequinhas pretas para as enfermeiras que acompanhavam, né, esse processo do ciclo, e foi uma festa, assim, tal. E eu consegui superar, e hoje eu tô em remissão, né? O câncer é meio louco, porque você não diz que cura o câncer na prática. 5 anos é considerado estatisticamente curar. Exato, só depois de 5 anos. Então, eu tô no terceiro ano de remissão, com sucesso, então é isso. E já tomando todos os cuidados possíveis e impossíveis em relação à pandemia, né? Exatamente. Eu tô tendo que vir aqui para Diadema, porque segurança é uma coisa que é muito presencial, mas assim, todos os cuidados, não saio para além disso e para além de ir para manifestação, né, agora. Mas eu tô bem, tô viva, e é isso, assim, eu sempre procuro falar, e aí foi muito louco uma coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, eu sou uma militante do movimento negro, a gente luta contra o genocídio, né, pela vida, pelos direitos e tudo mais, só que eu deixava de lado completamente minha saúde. Completamente, assim, é isso. Eu tava meses sentindo a minha barriga inchar, alguma coisa estranha acontecer, e eu fiquei, assim, fui no limite. E aí, depois que eu passei por esse processo, eu comecei a falar com todos os amigos, olha, você tá indo no ginecologista todo ano? Você se cuida? Porque não dá pra gente fazer revolução no mundo, né, transformar a vida das pessoas se a gente não tá bem, se a gente não tem saúde. A gente não faz revolução doente ou morto, né? E aí, para não ficar doente, para não morrer de bobagem, a gente precisa se cuidar, assim. Então, acho que uma coisa que esse processo me fez entender também é passar a me cuidar mais, sabe? É passar a entender que a nossa saúde é fundamental, que se a gente está bem, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue sair da cama. Tinha um velho dirigente comunista, um lendário dirigente comunista, Gregório Bezerra, que dizia: nada nos torna mais egoístas do que a falta de saúde. Quem não tem saúde não consegue ser solidário com o povo, porque vai ficar pensando apenas no seu problema de falta de saúde. Portanto, ele dizia que era uma obrigação de todo revolucionário cuidar da saúde, para poder ser solidário às lutas do povo, né? Exatamente. Acho que é isso. É isso. Tamires, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Eu vou te fazer umas perguntas ping-pong, como é um clássico aqui no Sub-40. Sub-40 já caminha para 1 ano de vida. Time de futebol? São Paulo. São Paulo?
Eu sou São Paulina. Igual meu filho, tem a mesma idade que você, ele também é São Paulino. Sim. Como é que alguém negra, petista, militante, vai torcer pro time pó de arroz? Minha família. Eu vou fazer o quê? Família São Paulina. E aí tem uma outra coisa, assim, porque ficam falando, porque Zona Leste, eu sou da Zona Leste, né? Já falam, é um absurdo se você da Zona Leste não ser corintiano, não sei o quê, mas eu falo assim, olha, vai numa feira de domingo, em qualquer bairro na Zona Leste, você vai ver um monte de São Paulino. Um monte. A gente tá lotado lá também. É isso. Eu também não sou corintiano, mas São Paulino na Zona Leste, eu vou lá para conferir. Pode ir. Na minha juventude, São Paulino tinha assim, aqui no Morumbi, aqui na Avenida Paulista, na Zona Leste. Muito bem. Perfeito, reparado. Livro inesquecível. Oi? Livro inesquecível. Eu posso falar o meu livro? Pode. Esse é o livro que você escreveu, mas você tem que falar também do que você leu. Bora lá. Tá bom, o que eu li, eu vou falar, O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Esse foi um livro, um marco para mim, assim, enquanto militante, enquanto acadêmica, enquanto eu pensar a formulação para a segurança pública, para a política criminal. Acho que é um livro, assim, que todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Agora pode fazer o merchandising do seu livro. Posso? O meu livro Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Um livro que foi resultado na minha dissertação de mestrado, fala sobre racismo, sobre a luta contra a escravidão, do como pós-abolição até os dias de hoje, né, o racismo se tornou estrutural e ele, a partir da política criminal, a partir da segurança pública, promove, né, de forma oculta, né, um genocídio à população negra no Brasil. Foi publicado pela editora Contracorrente. Quem quiser saber mais, por favor, Código Oculto lá. Música preferida? Música preferida? Eu tô ouvindo muito uma música, eu sou muito, assim, sazonal, sabe? É a música do momento. E a do momento agora é Poesia Acústica 9. É uma música que tem vários autores, vários rappers. É uma poesia cantada. E que eu tô, assim, amando. Estou ouvindo basicamente todos os dias, assim, então eu vou dizer essa. Poesia Acústica 9. Filme marcante? Filme marcante. Eu sabia dessa pergunta, mas eu fiquei muito difícil. Mas eu falei, eu vou responder Matrix, porque eu assisti a trilogia nesse final de semana agora, e eu estou muito com esse filme na cabeça, em especial porque agora eu voltei a treinar Kung Fu. Eu treinava quando era adolescente, e eu voltei a treinar agora esse ano, há uns 2 meses, e eu vi que ia sair o 4, né, o Matrix 4 esse ano, eu não lembrava de mais nada, e eu assisti os 3, assim, um atrás do outro, falei, nossa, Matrix. Eu falei, vou falar Matrix. E é com o Keanu Reeves. Keanu Reeves, isso. E vai ter agora o 4 no final desse ano. É com ele também, o 4? É com ele também. Ídolo político? E Lula. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? A criação do MNU lá nas escadarias do Teatro Municipal. Movimento Negro Unificado. Movimento Negro Unificado. Eu não sei por que gente de esquerda adora a sigla. As pessoas, às vezes, não sabem o que quer dizer a sigla. A gente sempre tem que contar. Sim, tem que falar. Importante, importante. Mas a criação do Movimento Negro Unificado nas escadarias do Teatro Municipal. Em 1978? Isso. 43 anos agora, né? Isso. Tamires, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que os nossos e as nossas internautas aproveitaram muito essa hora de conversa, muito mesmo. Imagina, eu que agradeço, Breno, para mim é um prazer aqui dialogar com vocês. E quem quiser saber mais, conversar mais, me contata lá nas redes sociais, @soltamires.sp. Facebook, Twitter, Instagram, estou por aí. Obrigada, Breno. Obrigado. Boa noite, Tamires. Cuide-se. Boa noite. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nossa convidada foi a advogada e secretária adjunta de Segurança Pública em Diadema, Tamires Sampaio. Eu queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas.
Mas, especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Superchat, ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou ainda os que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 22 de julho, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o secretário nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores, Ronald Sorriso. E o tema, o PT ainda fala à juventude? Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.